A Susana pergunta o seguinte: gostaria de saber se um bebê de 4 meses com vacinas em dia pode andar em transportes públicos. Pode andar em transportes públicos. Nesta altura em que estamos em pleno pico da gripe, temos que ter um bocadinho mais de atenção para evitar utilizar o transporte público durante a hora de ponta. Mas é desejável, até pelo contacto social e pelo crescimento, pela maturidade em termos cerebrais que isso acarreta, é desejável que o bebê tenha contacto e socialize com outros seres humanos. Portanto, andar de transportes públicos proporciona essa socialização e ajuda o bebê a lidar com o ambiente que vai ser o seu ambiente natural e normal devido ao pé de outras pessoas. Vai-se habituando aos vírus, não é? Por aí. Sim, também. A Cátia diz o seguinte: para crianças de 3 anos e em caso de recorrência de constipação ou gripe, deve tomar Brufen-Benuron. Qual a periodicidade da toma? E depois pergunta também, Actifed e Maxilase, quais os períodos de toma? E aqui Inácia faz mãe, temos aqui uma pergunta, uma mãe cheia de dúvidas. Certo. Então, o ibuprofeno e o paracetamol são as substâncias mais utilizadas para combater a febre nestas idades. Podem ser utilizadas alternadamente, nunca devem ser utilizadas sem supervisão médica durante mais do que 3 a 5 dias. Mas o primeiro recurso é sempre falar na sua farmácia, com o seu farmacêutico, sobre a dose indicada e o período recomendado, que não deve exceder os 3 dias sem consulta ao médico. Depois, enfim, a pseudoefedrina, o Actifed e o Maxilase são outro tipo de substâncias. O Maxilase é um anti-inflamatório de origem vegetal e, portanto, é muito útil, às vezes, como coadjuvante quando as crianças estão a fazer antibiótico, mas também só deve ser utilizado por indicação médica. O Actifed é muito útil às vezes para desentupir o nariz, mas também tem alguns efeitos secundários importantes. Portanto, eu diria que são 2 medicamentos para utilizar com outro nível de precaução, outro nível de cuidados e com outro nível de indicação. Enquanto que o paracetamol e o ibuprofeno são as primeiras armas contra a febre, e se a febre não for superior a 40 graus, podemos ali aguardar 3 a 5 dias e ir alternando. Os outros 2 são medicamentos mais de reserva e que devem ser utilizados sob supervisão médica. E a partir de que temperatura do bebê é que se deve começar a dar esse tipo de medicamentos? Se nós tivermos uma temperatura retal do bebê superior a 38, podemos e devemos utilizar um antipirético por uma questão de conforto do bebê. Nós não tratamos a febre é um sintoma de uma outra doença subjacente, normalmente uma infecção. Portanto, o que nós estamos a fazer é aliviar os sintomas. Por isso mesmo é que devemos insistir muito na hidratação, porque o facto de subirmos a temperatura do nosso corpo nos vai roubar, entre aspas, os líquidos que estão disponíveis de forma mais rápida, estar vigilantes a outros sintomas, mas ir proporcionando o conforto que a criança precisa para dormir e para brincar e para estar normalmente. E qual o período máximo que se deve dar esse tipo de medicamentos aos bebés? Sem supervisão médica, nunca mais do que 3 a 5 dias é o máximo. Uma situação que persiste, de febre persistente, mais do que 3 dias, tem que ser vista adequadamente. Exatamente. Vamos então aqui mudar de tema. A Cristina pergunta: o que é o vírus sincicial respiratório? O vírus sincicial respiratório é o culpado das bronquiolites. É um pneumovírus, os vírus têm várias famílias, é diferente do vírus da gripe, por exemplo, ou dos vírus das vulgares constipações, mas é o responsável pelas bronquiolites. Portanto, é contagioso, não é? É contagioso pelos objetos, é altamente resistente, resiste cerca de 6 horas num ambiente normal, daí a insistência na questão de lavarmos as mãos. Nós, lavando as mãos, estamos a destruir os vírus que estão na pele por contacto com objetos contaminados ou por gotículas de saliva contaminadas. É a melhor prevenção que nós temos contra este tipo de vírus e de infecções. Temos aqui a Cláudia a perguntar o seguinte: devo continuar a amamentar quando o meu bebê está engripado? Sim. A amamentação ajuda a construir as defesas do bebê, ou seja, a mãe passa para o filho defesas através da amamentação. Portanto, eu não diria só não diria só pode, como deve continuar a amamentar, porque está a ajudar o bebê a combater a gripe ou a constipação. Falemos então agora de outra questão. A Sónia perguntou o seguinte: há alguma posição que seja melhor para um bebê com tosse dormir, de forma mais confortável? Sim, quando a tosse é persistente e impede os bebés de respirarem normalmente e isso prejudica o sono, nós podemos colocar o bebê ou até a própria cama do bebê um pouco mais elevada e com isso facilitar a respiração. Não há uma inclinação ideal, mas eu diria que se nós colocarmos numa posição intermédia entre o deitado e o sentado, já estamos a ajudar a criança a respirar nestas
situações. E hidratar bastante o bebê é importante para travar a tosse? Sem dúvida que sim. Ao hidratar, nós estamos a ajudar a facilitar a saída dos fluidos e da expectoração, e mesmo que seja uma tosse seca, nós estamos a hidratar as vias respiratórias e, portanto, estamos de alguma forma a acalmar as vias respiratórias. Portanto, é sempre uma boa opção aumentar a hidratação do bebê. Oferecer água com mais frequência, oferecer líquidos com mais frequência é ajudar o bebê a combater a tosse. E o ambiente deve ser mais frio ou mais quente? O ambiente não deve ser nem demasiado frio nem demasiado quente. O frio pode expulsar tosse e o demasiado quente ajuda ao desenvolvimento de alguns micro-organismos. Portanto, nós não devemos mudar a temperatura da casa em função do estado de saúde do bebê. Devemos sempre adaptá-la ao conforto que o bebê necessita. Portanto, um ambiente úmido é sempre melhor do que um ambiente mais seco. E, portanto, podemos inclusivamente, vamos imaginar, se o bebê estiver na cozinha e a mãe estiver a fazer chá, o vapor que vem da chaleira vai ser útil porque vai umedecer o ambiente. Há estratégias muito simples que podem ser utilizadas para ajudar a umedecer o ambiente sem termos que utilizar um umidificador específico para essa situação, mas é com certeza benéfico haver um ambiente, um vapor de água em circulação. Muito bem. A Sara pergunta, a questão da denominada pieira pode estar associada à asma? Pode estar associada à asma. Está associada a outros casos, como o caso da bronquiolite, mas pode estar associada à asma. Quando é que eu devo ter atenção se a minha criança tem, se o meu bebê tem pieira? Quando há antecedentes familiares de asma, sem dúvida nenhuma, mas isso implica sempre uma ida ao médico. Se há pieira e se há febre, pode ser bronquiolite, pode ser asma, podem ser outras situações e convém sempre que a criança seja vista por um médico. Muito bem. A Sara pergunta o seguinte, posso vacinar o meu filho com a BEC0, estando ele com tosse e pieira? Se não houver febre, à partida, pode vacinar, mas convém sempre falar com o profissional de saúde que acompanha o seu bebê ou então aconselhar-se na sua farmácia. Temos aqui mais uma questão sobre asma, da Paula. A partir de que idade se consegue saber se tem asma? Desde os primeiros meses. É um diagnóstico que não é fácil de fazer antes dos 6 meses, mas é possível. Se há antecedentes familiares, e essa é a principal indicação, se há antecedentes familiares, então devemos mesmo promover o diagnóstico diferencial da asma, porque quase de certeza que se trata de asma. Como é que se consegue perceber quais os primeiros sintomas que conseguem alertar os pais para uma situação deste género? São sintomas muito parecidos com uma bronquiolite, mas normalmente não têm febre, não é? A dificuldade respiratória, normalmente as crianças maiores até se sentam elas próprias na cama com dificuldade em respirar, estes ruídos respiratórios, a pieira, não tem, normalmente pode ter menos tosse associada, não tem tanta tosse associada como a bronquiolite, mas são tudo sinais de que pode existir de facto uma doença como a asma. Como digo, o facto de haver antecedentes familiares aumenta muito as probabilidades de ser de facto um diagnóstico de ser uma asma. Muito bem. A Carla pergunta sobre um tema que é como posso tratar o cieiro na cara e lábios do meu bebê? Há algum creme específico ou batom? Portanto, problemas de pele aqui. Sim, aqui convém utilizar um creme específico para a pele do bebê. A pele do bebê é mais fina e mais sensível do que a pele do adulto. Depois depende se tem um problema alérgico de base, aí produtos sem perfumes e com o mínimo de ingredientes. Se não tem problemas de alergia, problemas de fundo alérgicos como uma dermatite atópica, pode utilizar um bálsamo, normalmente os bálsamos duram mais tempo, ou os cold creams, que são cremes mais hidratantes e mais protetores da pele, mas formulados especificamente para a zona à volta dos lábios. Ok, muito obrigada. Vamos então terminar aqui este live chat. Obrigada também a todos os que participaram. Recordo que poderão voltar a ver este live chat a partir de amanhã, nesta mesma página, onde o vídeo vai ficar disponível. Por hoje é tudo. Obrigada e até à próxima.